Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando, afinal, com mais um vídeo. E desta feita nós queremos trazer como texto bíblico, aqui na palavra do Senhor Jesus, texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 2 de 1 Samuel, e os versos 12 em diante, Amém? Glória a Deus. Você que está chegando agora, fica um pouquinho, assiste tudo, porque Deus quer falar com você. Temos aqui uma grande lição, um ensinamento profundo a respeito de liderança paternal, especialmente a liderança do pai. Queremos falar especificamente do pai neste momento. O ministério dos mais especiais, sem dúvidas, é o ministério de ser pai. Amém? Por isso eu quero convidar você para que nós juntos aprendamos o que diz a Bíblia Sagrada a respeito de nosso ministério. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, no caldeirão, na panela ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia a Eli, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Bom, a situação aqui é muito difícil e não é o primeiro caso nas Escrituras Sagradas que nós encontramos algo parecido. Não é o primeiro caso. Eu quero falar para você, por exemplo, que Samuel passou algo parecido com os filhos. Samuel teve problema no comportamento dos seus filhos. Depois nós vemos que Saul teve problema com seus filhos e Davi muito mais ainda com seus filhos. E a situação, ela não é diferente nos dias de hoje. Quantos pais, inclusive eu cito muito, gosto de lembrar o padre Zezinho, porque para mim, a quem eu tenho muito respeito, um grande poeta católico e cantor, ele certa vez fez um poema, uma canção muito linda. Em uma das frases da sua música, diz assim que há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam do abraço e do carinho dos seus pais. Bom, realmente o primeiro problema na sociedade moderna é a transferência de responsabilidade. E o que é isso?
a transferência de responsabilidade. Primeiramente, a educação dos filhos, ela acontece primeiro dentro do lar, em casa. O pai, a mãe, como referencial comportamental para os seus filhos. Mas hoje em dia, as famílias transferem esta responsabilidade da criação para a escola. E aí começa a surgir todo o problema. Eu estava vendo um vídeo esses dias em que nos Estados Unidos, presta atenção, um lugar que todo mundo quer conhecer, quer viajar para lá, quer morar nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm um comportamento muito estranho, vamos dizer assim, com relação à criação dos filhos. Quando o filho ele vai para a faculdade, ele é jovem ainda, adolescente ainda, e ele vai para a faculdade, ele praticamente passa a viver na faculdade. E talvez seja por esse motivo que nos Estados Unidos também você vai encontrar muito idoso dirigindo o seu automóvel. Eles não têm filhos para dirigir para eles, eles não têm netos para dirigirem para eles, porque o corte da ligação familiar, o corte do umbigo, né, da ligação umbilical familiar, isso simbolicamente é cortado muito precocemente. E aí, esses filhos e netos não têm ligação com as suas famílias. E por isso tanto idoso dirige sozinho. Não é porque ele gosta, não é porque ele quer, porque ele não tem ninguém por ele. Ele entra na velhice, numa solidão, em um abandono muito grande. Isso é muito ruim, porque o primeiro patrimônio do ser humano é a família. A família é a célula fundamental da sociedade. Mas ela está em crise, ela está em declínio, ela está em perigo gravíssimo, muito mais nos dias de hoje. O sacerdote ali, personagem em que nós tomamos aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 2, versículo 12 em diante, claramente a Bíblia revela que os filhos desse sacerdote, os filhos também eram sacerdotes e responsáveis no seu ministério. E o versículo 17 diz que era, pois, muito grave o pecado desses moços diante de Deus. Será que o sacerdote ali não sabia do comportamento maligno dos seus filhos? Com certeza sabia, mas fazia vista grossa. Há tantos pais e mães neste Brasil inteiro, nesse mundo moderno de hoje, que sabe o que acontece com relação comportamental dos seus filhos, das suas filhas. É assim mesmo. São os dias de hoje. É desse jeito. Deixa para lá. Vai aprender, vai crescer, vai piorar. Vai piorar a situação, Deus não se agrada, vai cobrar de nós, pais e mães, nossa responsabilidade neste ministério que é um dos mais importantes. O ministério de ser pai, de ser mãe, a paternidade de uma forma geral, é um dos ministérios mais importantes. Muitos estão desprezando, muitos estão deixando de lado. Uma coisa importante que eu vejo nesse texto é que a personalidade do profeta Eli, melhor dizendo, sacerdote Eli, ele era sacerdote. Quem foi profeta e sacerdote foi Samuel.
o profeta, aliás, o sacerdote Eli, sacerdote. O que acontece com ele é que ele era uma pessoa muito ocupada, com tantos afazeres, com tantas causas dos outros. Ele era juiz também em Israel, e ele julgava, e ele tinha muitos lugares para ir, tá certo? Julgar as causas, aconselhar pessoas. Ele tinha um trabalho, um ministério árduo, grandioso, extensivo. Ele não tinha tempo para seus filhos. Quando os filhos são pequeninos, muitos pais não encontram tempo para os seus filhos, para estarem brincando com os seus filhos, para os levarem até a escola, para tirarem tempo para estarem com seus filhos, com suas filhas. Pais que agem assim, certamente verão seus filhos crescerem, e quando seus filhos crescerem, eles desejarão tempo para estarem com seus filhos. E muito possivelmente não terão. Quando não se dá a prioridade, o tempo, lá, na infância, quando tiver na fase adulta, o pai é que vai desejar estar com os filhos, o pai, a mãe. Eu quero me ater aqui à questão do pai, porque estou falando a respeito do sacerdote Eli. Amém? E aí, aquela situação que não agradava a Deus, iria trazer com certeza um prejuízo gravíssimo a toda a família de Israel. Olha, quando o pai e a mãe é falto na criação, na educação, certamente isso vai acarretar em um problema muito sério, muito grave. Quem planta vento, colhe tempestade. Não é isso? Então, ele foi avisado. Primeiro ele sabia, a gente sabe que ele sabia. Deus sabe que ele sabia. Mas manda o alerta, manda o socorro, né? O alerta, a exortação é um socorro da parte de Deus. E Deus manda, não é? As pessoas, o texto diz que era notório por toda parte o comportamento ridículo dos filhos daqueles sacerdotes, Ofni e Finéias. E acontece que isso já não agradava mais a Deus. Deus está preparando uma outra pessoa para substituir o sacerdote ali, que foi o profeta Samuel que fez um pouco da parte de sacerdote, né? Muitos o consideram como sacerdote, juiz e profeta de Israel. E em meio a essa tempestuosa convivência dos filhos do sacerdote ali com a população, nós encontramos ou detectamos um outro mal. É que eles eram liderança, sim. Eles eram líderes do povo, sim. Líderes espiritual do povo. E olha só, quando o líder espiritual ele peca, ele é copiado também pelo povo. Se ele é condenado, se ele é realmente pesado e julgado e lhe dado o devido tratamento, tudo bem. O povo vai entender. Mas se não, se deixar, se a igreja de hoje aceita a liderança falida daquele sacerdote, entre aspas, pastor, presbítero, diácono, oficiais da igreja, que estão em pecado, que estão na contramão daquilo que Deus tem ensinado, requerido do seu povo, santidade, certamente o povo também vai copiar aquilo que é bom daquele pregador, daquele pastor,
e, lamentavelmente, vai copiar também o lado negativo, os costumes, os gostos pecaminosos daquele pastor e de sua liderança. Contamina. Um líder mau contamina todo o povo. E o que tem nos dias de hoje é liderança fracassada. Liderança que não é temente a Deus, que está mais ligada e envolvida com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Multidões têm sido levadas por estas pessoas. E aí, como a Bíblia diz que... a Bíblia diz, eu tenho até pena, até medo, porque é medo, sim, e pena, sim, né? Lamento sobre estas pessoas, porque a Bíblia é verdadeira. E a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do pastor das ovelhas. E eu digo a vocês, tem muitos ministérios grandiosos, que Deus já se retirou faz tempo. Hoje é fama do homem, hoje é apenas o brilho, se é que posso chamar de brilho, puramente carnal, material, financeiro, daquele ministério que cresce. Ah, mas aquele ministério cresce. Ah, mas aquele pastor tem milhões de seguidores. É? Vai vendo. Não está agradando a Deus, está fora da palavra de Deus. O povo tende a copiar, tende a ouvir. E Romanos capítulo 1 também serve, né? Uma boa aplicação. Deus tem entregue, meus irmãos, todo tipo de pecadores desobedientes às suas próprias paixões. Sigamos o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho que nos convida para negarmos a nós mesmos, tomar nossa cruz, seguir Jesus. Não é o evangelho que vende rosa ungida, mas é o evangelho que unge a rosa. Não é o evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade, mas é o evangelho que prospera. Amém? Porque o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Não é o evangelho que promete curas e milagres, mas é o evangelho que realmente funciona e traz curas e milagres. É bem diferente. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho deste evangelho, porque ele é poder de Deus para todo que crê. O evangelho é poder de Deus. Né? Não temos prata, não temos ouro, mas temos algo maravilhoso e isso te ofertamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a sua bênção, o seu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles filhos desobedientes, aqueles filhos que foram criados ouvindo a palavra, é certo, sim, que hoje também muitos filhos nascidos no meio da igreja, no seio do evangelho, depois que crescem, tornam pessoas desobedientes a pai, a mãe, são o terror da família. Brasil afora, mundo afora, temos visto e sabido de muitos casos assim. Mas o que estamos falando é da responsabilidade do líder. O líder não pode ser conivente com o pecado dos seus filhos. O líder, o pai, a mãe, eles não podem serem coniventes com os pecados, com as vidas erradas dos seus filhos. O sacerdote Eli, ele foi conivente. E houve momento até em que Eli sentou na mesa para comer com seus filhos da gordura que não lhes era permitido, fazer. Mas ele acabou sentando e comendo, profanando também, não levando a sério a palavra do Senhor. Às vezes, sabe,
quando a gente não repreende o filho, quando a gente acata, quando a gente só abraça, terminamos por sentar na mesa dos filhos errados e até compactuar de coisas erradas. Quem não reclama, consente. Se consente, é conivente, está fazendo parte também. Muito sério essa palavra. Sabe, Deus levantou o povo para falar. O povo anda falando da tua família, da tua casa, e você faz vista grossa. Não é bem assim não, que o povo é linguarudo, é que o povo fala demais, não. Não é não. Não encubra safadeza da sua casa, da sua família, dos seus filhos, porque não agrada a Deus. O povo está falando. Deus ainda manda um homem anônimo. Ele é mencionado aqui como homem de Deus, que vai direto para Eli e diz: Deus manda dizer que é assim, assim e assim. Mas ele continua fazendo ouvido de mercador. Um grande líder, um grande ministério, uma vida interior, dos portões de sua casa para dentro. Terrível comportamento, terrível vida. Quantos pastores não estão orando pelos casamentos, pelos casais, mas o seu casamento está destruído. Acabou o amor, acabou tudo, mas ele está ali vivendo só de fachada, porque a igreja dele não permite o divórcio, não permite a verdade, e ele prefere a mentira de um casamento destruído, fracassado, onde ele mesmo está dormindo ou separado no outro quarto na sala, e é pastor. A esposa nem caminha com ele para a igreja, porque sabe que ele não presta. Ou o conflito é tão grande que a desunião já é marcada claramente por esse comportamento da esposa, dos filhos, de todo mundo. Ele vai sozinho com a Bíblia debaixo do braço para a igreja, tá certo? Para ensinar não sei o quê, para viver não sei o quê, igual a vida do sacerdote Eli. E quão grande foi a sua ruína. Deus fala com Samuel pela primeira vez, Deus fala com Samuel ainda criança e lhe dá uma revelação, uma visão da casa, da família, do sacerdócio de Eli. Tudo será destruído. Tudo será destruído. Israel vai pagar um alto preço. A arca da aliança será roubada. Irá para as mãos dos inimigos. E aí, mesmo assim, o sacerdote ali, ele continua fazendo vista grossa e vendo tudo que os seus filhos fazem de errado, e ele até participa. Seus filhos não respeitam ninguém. São sacerdotes que o povo já não os aceita. É aquele ministério, como nos dias de hoje, quebrado, falido, sem honra, sem respeito, sem credibilidade. Quantos desses ministérios não vemos ao nosso redor nos dias de hoje? Porque não agradam a Deus, porque não têm credibilidade, nem com o povo, nem muito menos com Deus, muito menos com Deus. Aí os filisteus, eles se levantam contra o povo de Israel. E em um único dia morrem 4.000 homens de Israel. Israel está preocupado, manda chamar a arca. Talvez essa perda, talvez essa situação tão triste é porque a arca, a presença de Deus, representa a presença de Deus. Ela não está conosco. Mandem buscar a arca. Mas a arca está em Siló. A arca
ela está sob os auspícios dos sacerdotes, não é? Ofni e Finéias, filhos do sacerdote ali. Todos não mais estão agradando a Deus. Sacerdotes, filhos de Eli, a Bíblia foi clara no texto sagrado. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importava com Deus. Como é que um pessoal maligno, que não tem temor a Deus, que não agrada a Deus, que é desobediente a Deus, na obra, no ministério, vai poder ministrar vitória, saúde para o povo? Não vai, não vai. Aí eles trazem a arca, eles vêm na frente, trazendo, sustentando a arca. Eles vêm trazendo a arca da aliança. O inimigo, os filisteus, até tem medo. Até olham e quando vem aquele monumento que representava, sim, a presença de Deus, eles até têm medo. Só que o negócio é diferente. A presença de Deus já não estava mais na arca. Porque também não estava com aqueles homens ímpios, malignos, com a função de sacerdotes. Sim, eram sacerdotes por lei, por tradição, mas estavam fora dos mandamentos de Deus. Como é ruim estar fora dos mandamentos de Deus. Não terá a bênção nem a aprovação de Deus. Naquele mesmo dia, 30.000 homens morreram ao fio da espada. Naquele mesmo dia, os próprios sacerdotes malignos, Ofni e Finéias, foram mortos também. Naquele mesmo dia, a notícia que veio para o seu pai, sacerdote ali, diz a Bíblia que ele já era avançado em idade, muito pesado, do susto que ele teve, estava sentado numa cadeira, em um lugar alto, a cadeira virou, ele caiu, bateu com a cabeça lá em alguma pedra e morreu. Que prejuízo, hein? Que terrível perda. É quando as pessoas desobedecem à palavra, é quando as pessoas têm suas famílias e não obedecem a Deus. Vê os filhos seguindo as modas de hoje em dia, hein? Os costumes de hoje em dia, hein? Não é verdade? Meus irmãos. Não que a moda, tenhamos na Bíblia uma moda própria para apresentar, mas temos um costume de santidade para apresentar. Temos um costume. E as pessoas de hoje estão defendendo ideologias de gênero, defendendo tudo aquilo que a Bíblia a respeito da criação, da família no modelo bíblico. Mas as pessoas estão erguendo bandeiras, pavilhões que representa o contrário da vontade de Deus. Hoje eu passo na rua e vejo sombrinhas, guarda-chuvas, shorts, blusas, claramente demonstrando apoio àquilo que Deus é totalmente contrário. Isso chama-se abominação e afronta aos olhos de Deus. O castigo dessas pessoas não demora a chegar. Pais e mães coniventes, é assim mesmo. É o povo. Ela não é assim não. Ele não é assim não. Estás brincando com coisa séria? Está querendo enganar a Deus? Longe de pensar isso, porque com Deus ninguém brinca, a Deus ninguém engana. Pense nisso. Eu quero chamar você para a realidade de um comportamento e de uma vida que agrada aos olhos do Senhor. Eu quero te chamar a atenção para viver uma vida de obediência, livre de idolatrias, de grandes ministérios que não pregam a verdade,
são falsos e mentirosos.